Oi, oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fábrica Cast, podcast da Fábrica de Etiquetas. E novamente aqui ao meu lado, meu sócio, marido, parceiro de vida, dos negócios, Rildo José. Isso mesmo, minha amada. Estamos aqui juntos novamente, mais um Fábrica Cast e com um convidado ilustre, ilustre, ilustre mesmo. Além de ser um grande empresário, grande empreendedor, uma pessoa que eu admiro muito, eu ainda tenho o privilégio de chamá-lo de meu amigo, Isso, é Luiz verdade. Cláudio. E Luiz já Cláudio. vamos às apresentações, porque eu quero logo falar quem é o nosso convidado. E para você que é da confecção, que é do ramo do têxtil, espera que a gente vá falar aqui das etiquetas, tendências de moda, quais são os acabamentos. Não, não vou falar nada disso aqui. O nosso foco é falar de gestão e tudo aquilo que compete a você, que tem um negócio, não só do texto, mas de todos os ramos. Estamos aqui para poder compartilhar conhecimento e tudo aquilo que vai agregar dentro do seu negócio. Fica com a gente até o final, que guardamos insights, ideias poderosas, com apenas uma ideia você tem um estalo e deslanche seu negócio aí adiante. Com certeza, Rafaela. Hoje a gente vai abordar assuntos que vão caber em qualquer tipo de negócio e também vamos ter um bom tempo falando sobre importações da China. Uhum. Creio que isso interessa a muita gente, né? Então nós temos uma grande oportunidade de entender melhor esse processo e vamos falar de outras coisas também, empreendedorismo com a visão cristã, né? Que o Luiz, além de ser empreendedor, de ser meu amigo, ele é presbítero lá na Igreja Batista Renascer, a qual eu também faço parte, você também. E ele é muito ativo lá. Então a gente vai falar disso aí também. Isso. Com certeza Temos muitos assuntos, vai. todos muito interessantes para vocês. Acompanhe aqui as apresentações, que o currículo está exemplar. Vamos lá. Sim. O Luiz Cláudio é empresário, diretor financeiro das empresas SP Parts, Esfera Hall e Planalto Componentes, formado em administração e análise e sistemas pela Universo. Unip também possui pós-graduação em gestão empresarial pela Universo, gestão de negócios pela Alfa e comércio exterior pela Abracomex. Não terminei, peraí. Luiz hoje valoriza medidas simples para o modelo de gestão. Para ele, uma visão com indicadores é o ponto-chave do negócio. As tomadas de decisão se tornam cada vez mais afetivas. O grupo SP atua na importação e distribuição de peças para tratores e caminhões para todo o Brasil, com maior força em venda, parte da região norte e nordeste do país. E mais uma vez, uau! Uau! Seja bem-vindo, Luiz. Seja É, bem-vindo uma página só para falar das para as credenciais dele. Muito apresentações. bom, viu, Luiz? E Muito bom. hoje, para aprender um pouco mais, né, nós vamos discutir coisas que vão acrescer a todos, não só Aham. quem vai estar assistindo, mas sim a nós aqui da mesa Ah, também. com certeza, né? Ah, você Cada, não cada tem Vamos aprender. entrevistado aí é, dúvida. é um E o, Ri- poço de o, Ri- conhecimentos. e o Hilton colocou uma situação aí que é a importação, né? Sim. Uhum. É uma grande oportunidade para todos nós no nosso país hoje, mas nós não enxergamos ainda o oceano azul da exportação. O mercado está aberto para produtos brasileiros. Verdade. E pouco nós sabemos dos incentivos que nós temos também. Podemos falar sobre isso. Muito bom. Podemos não, nós vamos falar, com Muito bom. certeza. E hoje você também vai aprender a fórmula maravilhosa de fazer academia 2 vezes ao dia, sendo empresário, No horário no comercial? horário Você tá comercial, brincando. sem que estoure uma bomba dentro da sua empresa, querido. Tem gente que não pode nem Porque almoçar, almoça na mesa de almoça na trabalho. mesa no balcão? Você, Como que querido, vai que acontecer isso? almoça no balcão todos os dias, vamos aprender hoje a fórmula mágica de como conseguir ter tempo de qualidade para se cuidar, cuidar da saúde, Essa mesmo em aí, tempo. essa aqui eu vou anotar Horário, tudo. você anota, você Essa fica eu com vou essa aí, anotar. que essa tá preciosa. Eu ainda não cheguei. E assim, o Luiz, assim, eu admiro muito essa parte, Luiz, o quanto isso é avançado
para nós empresários, a gente admira como isso é avançado, né? A O gestão do quanto isso tempo, é né? amadurecido de chegar nesse nível de qualidade aí, viu? Beleza. Anota uma palavra aí, resistência. Resistência, Nós vamos tá falar sobre a anotado. resistência. Tá anotado. Resistência é uma das chaves que é a da mais importante que a gente precisa girar para abrir a passagem. Resistência. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Muito Beleza. bom. Luiz, eu gosto de começar com você, tratando de como você começou, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer a sua empresa, né? Conhecer a sua operação. É uma operação grande, mas tudo tem um início. Tudo tem uma semente, tudo tem um início pequeno. Como foi o início do Luiz Cláudio na Esfera Hall? Ela já nasceu, você já chegou na Esfera Hall ou não? Ela foi uma outra empresa que se criou ao longo do tempo. Qual é o início da carreira empreendedora do Luiz Cláudio? O início da carreira, o início da Esfera Hall, ela nasceu... Coloca o microfone só um pouquinho mais. O início da Esfera Hall, ela se deu no início da Universo. Da faculdade? Da faculdade. Certo. O primeiro momento se deu na necessidade. E aí a gente vai lá naquele ciclo da natureza que tempos difíceis constroem homens fortes, né? E eu tive o privilégio de estar nesse momento do ciclo. Né? Rapidamente, contando a história, eu precisava pegar 4 ônibus para poder fazer o ciclo do meu dia. Certo. E eu tinha dinheiro para 3. Meu Deus. Mas um dos trechos eu fazia correndo todos os dias para chegar a tempo da faculdade, que foi a base de tudo isso aqui. Quando eu entrei numa concessionária agrícola, né, a Planalto Tratores. Planalto Tratores, ela bem antiga, né? É bem antiga, conhecida. Bem conhecida. Eu tive a oportunidade de conhecer todos os departamentos através dessa Universo. Porque a Universo, ela me deu a base de análise de sistemas. E para ser responsável por uma área de sistemas, Hildo, eu tive que conhecer como que funcionava um financeiro, como funcionava um comercial, um pós-venda, uma parte supply no geral da empresa, e para desenvolver o software. Né? E aí foi aonde começou a minha carreira de gestão. Né? Eu tendo que correr um trecho todos os dias para poder chegar a tempo, pegar aula. Gerou base para que eu entrasse numa empresa que gerasse a necessidade de eu conhecer os departamentos para poder adaptar o software. Para fazer um software, né? Para fazer um software. Que é uma outra área, né? Exatamente. Aí deu a lição. Hoje, nós vamos falar lá do tempo que eu chamo de tempo de qualidade, né? Que eu levo para a minha saúde física e mental, que é os momentos que eu estou na academia, né? Vamos dizer assim. Lá atrás, nessa época, eu tive que trabalhar até 2, 3 horas da manhã, todos os dias. Porque quando nessa fase inicial, o pessoal saía da empresa às 18, eu ia fazer as modificações no software para as melhorias, fazia o backup, fazia as alterações. No outro dia, 7 horas da manhã, eu estava na empresa. Saindo 2, 3 horas da manhã, 7 horas da manhã, eu estava na empresa. Então, teve momentos da minha vida que eu tive que entregar para a operação. Né? Porque você tinha que ficar depois do horário para ter a empresa fechada, sem ninguém trabalhando. Para me fazer as alterações no software. E você sabe que com todos os empresários que a gente já falou, sempre houve esse momento da jornada em que você se tornou um sacrifício integral. Que é esse tempo que você deixa todas as suas outras prioridades para dar um gás, né? Para dar um sprint ali na sua área profissional. E ela é necessária. Para nós, empresários, não tem esse negócio assim, ai, nossa, dói, ai, difícil, tal. Normalmente, quem sente muito nessa fase não consegue prosseguir. Não vai para o próximo nível. Não vai pro Pensa próximo que não vale nível, a pena, né? Pensa que está colhendo, tirando muita liberdade. A gente tem meio que um apreço ali, né? Por entender que por esforçar a mais,
pouquíssimas pessoas vão conseguir fazer o mesmo. E uma coisa, Luiz, nesse período você já era casado, já tinha família, ou você não? Você já era solteiro? Eu era solteiro. Eu conheci a minha esposa lá nessa concessionária agrícola. Mas nesse momento de entrega, eu era solteiro e eu abdiquei. Eu abdiquei das baladas, eu abdiquei de namoro, eu abdiquei de um monte de coisa, justamente porque eu sabia que um dia eu precisava estar em outro nível. E para estar no outro nível, eu tinha que fazer algo diferente para colher algo diferente. Sim, né? Verdade. E aí, nesse momento que eu tinha que estar na empresa às 7 horas, por exemplo, era porque se tudo que eu fizesse de alteração desse algum problema, dava tempo de eu retornar o backup e esperar às 18 para fazer novas modificações. Faz sentido, né? né? Você fazia ali, vamos né, simplificar para quem tá assistindo entender. Você fazia meio que o laboratório à noite e e no decorrer do dia você via se estava funcionando. E se não tivesse, você teria como reajustar, né, o processo. Exatamente. Muito bom, muito bom. Agora eu posso dar uma dica aqui para não empreendedores ainda, não empresários ainda. Sim. Seja dono da empresa que você trabalha. Para um dia você ter a sua empresa com o nível de gestão da empresa que você trabalha hoje. O grande Geraldo Esse Rufino foi já uma fala das isso. receitas que eu tive. Sim, Né? isso é importante. Exemplo positivo. Porque eu falo assim, eu exercitei sem o nível máximo de responsabilidade o prazer de ser dono de uma empresa. Sim. Sim. Então, todo momento que eu estava como colaborador, eu me confundia como dono. Boa. Então, hoje eu colho e faço essa mesma divisão hoje com os meus colaboradores. Isso aí é bíblico, hein? Isso é bíblico. Você trabalhar não como se estivesse fazendo para homens, mas como se estivesse fazendo para Deus. Para Deus. O Geraldo Rufino fala muito disso, né? Para você empreender no CNPJ do outro. É isso aí. É o início muito interessante. José viveu o sonho. Exato. Ele viveu o sonho de Faraó. Sim. Antes mesmo de ser governador. Antes de ser governador. É isso aí. Mas isso é que deu base para ele ser governador. Né? Muito bom, muito bom. Cara... Então, a Esfera Hall, ela partiu, você disse que estava na Planalto Tratores, né? E ainda não chegamos na Esfera Hall, né? Aí, nesse momento que eu me comportava como dono, os donos me chamaram para uma mesa como essa aqui. Dono da Planalto Tratores? Dono da Planalto Tratores. Poxa, chamou atenção, hein? Dono da Planalto Tratores, né? Os donos, a Priscila, o Marco e o Thiago, né? Me chamaram. Isso é bom para os empreendedores também ficar de olho, né? Os empresários ficar de olho. Viu um potencial, né? Investe. Eles falaram dessa forma assim, Luiz, eu estou abrindo um novo negócio e eu gostaria que você estivesse conosco neste novo negócio. E me deu a oportunidade de participar com uma cota, né? Eles falaram o limite da cota que eu poderia participar. Sim. E eu topei. E foi a semente lançada num terreno fértil. Né? Em 2010, nasceu a Esfera. Puxa, a Esfera Hall só tem 5 anos? Não. 10 anos. 14 anos, né? 14 anos, vai fazer agora em julho. 14 anos. 2010. Não, peraí, tá... 2010. Tem a mesma idade, quase, né? Que a quase fábrica de etiquetas. Quase a idade da fábrica de etiquetas. A gente tem 15 anos. Nós vamos fazer 15 agora em mês que vem, né? Julho. Puxa vida. Muito nova, né? Muito nova. Continue. E hoje, Hildo, a Esfera Hall conta com um time. Um time muito bem escalado, muito qualificado, com pessoas, às vezes, que exercem a função infinitamente melhor do que se eu estivesse exercendo, principalmente no meu departamento. Muito bom. Essa é uma das dicas para que você tenha tempo para poder gerar estratégia para o negócio, para gerar novas oportunidades. Hoje a Rafaela é dona do financeiro. Né? Isso, a parte de gestão geral da empresa e financeiro também. Então, hoje eu atuo na gestão financeira e administrativa desses negócios, né? Dessas 3 empresas. E nós falamos em momentos anteriores sobre troca de dívida, né? E que momento que você vai pensar em troca de dívida quando você está com a cabeça afundada na operação? Na operação, é impossível. É impossível. Tá pagando fogo da roupa, não tem como.
Em que momento que você vai conseguir, qual que é o melhor dinheiro para aplicar no seu negócio, se você está fundado na operação. Se é o dinheiro da empresa, se é o dinheiro do fornecedor, se é dinheiro de instituição financeira. Uhum. E só para o pessoal entender aqui, né? A Esfera Hall, ela tem 3 donos. Confere? 4 donos. 4 donos. E aí, quais são as áreas de cada um? Deixa eu só fazer uma pergunta. Quando você foi chamado para essa reunião, os sócios que estão lá hoje faziam parte dessa reunião ou entraram depois do decorrer do tempo? Boa pergunta, Hilde. E essa pergunta ela vem com um fato inusitado, que um dos sócios nossos, que é responsável hoje pela área comercial, que é o Eduardo, respondendo aí, nós fizemos a primeira reunião com os 4 sócios. Né? Já iniciou com os 4... Com a formação. Com a formação de hoje. Certo. Nós tínhamos lá, na época, né, em 2010, nós tínhamos um capital para poder iniciar a operação. E para o Eduardo, que tinha essa visão comercial, e todo comercial ele está sempre um passo à frente, né? Sim. Né, a velocidade é sim. outra, né? Então, Quer avançar, né? e quem está na gestão, né, de recursos, ele está sempre um passo atrás. Verdade. Tentando E aí, frear um pouco, né? O ímpeto. Exatamente. E isso deu um equilíbrio muito bom para a empresa, porque tem pessoas que, no perfil do Eduardo e do Thiago, que são pessoas que estão sempre um passo à frente, e o perfil meu e do Herbert, que estamos com um passo atrás. Mas um passo atrás não é para retardar o negócio, é para poder fazer a saúde, para garantir a sobrevida da empresa. A segurança dos processos, o respeito às legislações. Exato. Né, que realmente é necessário, né, que a área comercial tenha essa certa liberdade, né, de desbravar. E cabe realmente ao gestor tomar o devido cuidado, para não deixar isso aí se espalhar na empresa toda, que a empresa, com todo o time, né, não tem só atacante, não tem só centroavante, tem as outras Você outras falou áreas. tudo, faz muito sentido o que você falou. É um time, né? É um time, ele depende de várias posições, né? E justamente esses dois extremos, né? Ele traz um equilíbrio. E foi a grande essência do nosso negócio. Sim. Pro Eduardo... Deixa eu só fazer uma pergunta. Vamos retroagir um pouquinho na Planalto ainda. Que a gente está falando Planalto. A Planalto é a Planalto Tratores, ela vendia máquinas pesadas, né? Máquinas agrícolas. Vende. Ela vende máquinas agrícolas, máquinas pesadas, né? Tipo Exato. colheitadeira, tratores, não é isso? E suas peças e partes. Né? E aí eles chamaram você para essa reunião para desenvolver uma outra empresa. Essa outra empresa ia trabalhar no mesmo segmento, a Esfera Hall ia fazer uma outra coisa? Qual que era a Ela ideia? ia fornecer para a Planalto? Não, a Esfera Hall, o Eduardo e o Herbert, eles vieram de uma expertise de rolamentos. O conhecimento deles eram em rolamentos, retentores, correias. E foi aonde que parte da... E todos esses rolamentos, correias, estão aplicados nas máquinas. Sim, né? Ótimo. E é um nicho que a Planalto não trabalha. Né? De forma específica, com aplicações específicas. E aí surgiu essa oportunidade, o Herbert e o Eduardo abriu o negócio, e o Thiago encontrou eles num café. Olha a importância do network. Né? Num café, e aí começaram a conversar. O Eduardo, eu vou montar um negócio. O Thiago, eu quero participar. E aí o Thiago levou isso para os sócios da Planalto, e eles me chamaram. Ó, Luiz, nós vamos participar, mas eu quero você no negócio. Tamo junto. Interessante, Rafaela, que esse Thiago, ele tem... ele é dono de franquias da TXC do Rubens, que estava aqui no primeiro podcast nosso. No nosso segundo Olha podcast. Muito bom. E aí, nessa primeira reunião, Hildo, que você citou lá atrás, eu levei um plano de negócio. Plano de negócio. Um plano de negócio. A partir do momento que eles me convidaram e a gente acertaram os valores e tal, eu já passei madrugadas desenvolvendo o plano de negócio. Com o capital que tinha definido nessa reunião. Na primeira reunião. Na hora que eu abri o plano de negócio, ele resumiu assim, um valor, 10%, em torno de 10% desse valor seria para poder mesa, cadeira, computador, fazer a fachadinha lá da loja e tal, né? E 90% era para estoque,
né? E o restante era para banco. O Eduardo pulou lá em cima. Você tá louco? O nosso Era negócio como é assim para banco? para poder sustentar a operação. O dinheiro tinha que ficar no caixa da Ah, empresa. capital de giro. É, exatamente, o capital de giro. Aí como você vai Aham. pensar assim, uma empresa que está começando agora, ela vai vender produto e eu vou deixar 90%, desculpa, vai dar ali em torno do capital ali, que era 200 mil na época, era Sim. 90 mil ia ficar no caixa. Falei, como, Luiz? A E, empresa vive de venda. e eles queriam usar os 90 mil Para já para estoque. Não, fazer os estoque. 200 Tudo para mil, os estoque. 200 mil era Tudo para para estoque. estoque. E aí foi onde a gente identificou que para na época você E é ter um um pensamento telefone de uma simplista, né? empresa, Ah, você precisava de ter 6 meses de empresa. Você não comprava um celular na época ah. com menos de 6 meses de empresa no Sim, CNPJ. verdade, verdade. Ai, Tinha. nossa, Não tem tinha mesmo muito não, Fábio. tempo Não tinha isso. mesmo não, verdade. Eu lembro disso. E você, para poder comprar com a empresa nova, você consegue comprar com prazo? Não tem como. Não. E para vender, você tem que submeter o mercado. Você vai vender só à vista? Você vai vender com prazo. Não. Então, na hora que eu fui explicando todo esse movimento e tal, eles Aham. engoliram Luiz, eu aquele vou falar uma seco. coisa para você. Nossa. Vou falar uma coisa para você. Esse é um pensamento, eu até falei aqui no meio que é um pensamento simplista, mas é um pensamento em que a maioria das empresas são construídas hoje. Sim. Sem capital de giro. Usa-se tudo para operação, tudo para Tudo para imobilizar em produzir, estocar, produto. né? Isso. E Produzir e fica sem estocar. o sangue na veia. E na Que primeira é no caixa. necessidade vai aonde? No dinheiro do banco, Começa da a pagar instituição juros. financeira, vai pagar É. juros. Uhum. Sei Aumenta bem o que é custo. isso, hein? Ô, É. Então, aí a gente resumiu nisso aí. Hoje o Eduardo fala assim, Luiz, por várias vezes ele fala, né? Luiz, Aham. se eu e o Herbert tivesse montado a esfera, ela Sozinho. não tinha sobrevivido. Mas aí eu falo para ele, qualquer um de nós que tivesse montado a esfera naquela época, poderia não estar falando da esfera hoje. Por quê? Porque nós nos complementamos. Uhum. Pegamos a visão. Também porque quem tem só um raciocínio analítico, financeiro, de retenção, de controle, dificilmente se avança, né? É isso aí. Se joga no comercial, né? Você precisa de um mínimo de ímpeto, Sim. né? Para poder entrar. E uma coisa, Rafaela, Você tem que A estar gente- disposto ao risco, né? a gente tem que dar os méritos para esses sócios também, os fundadores. Por quê? Porque você foi convidado, veio com a participação, pelo que você disse, menor, e mesmo assim eles ouviram a sua proposta e aceitaram e implantaram, né? De repente o cara podia usar de uma prepotência, de ter uma cota maior na Exatamente. sociedade, É. de conhecer mais do ramo, né? Isso. Então, assim, Isso aí é a resiliência reinou nesse grupo. Uhum. Todos bom. souberam ouvir. Foram No humildes, momento precisava ouvir assim, tanto. né? Exato, a palavra foi essa. É bem essa. Nossa, então, começo muito, muito promissor de verdade. Isso Respeitem aí, o. especialista. Respeitem o especialista, né? Então, em todo o ambiente, em toda situação ali, vai ter alguém que vai entender mais. E a gente tem que ter essa humildade de entender, né? Que uma pessoa vai poder te ajudar naquele momento. Exato. Hoje eu estava falando para um cliente, né, que é confeccionista, dono de uma marca de moda. Eu falei, vocês donos de marca de roupa, vocês sofrem demais porque vocês se fecham dentro das suas empresas Sim. e não contam com outras pessoas para poder dividir Veio um ou outro como inimigo, né? informações, para dividir segredos, para dividir. Vocês se reservam tanto que vocês mesmos se prejudicam. Agora você tá vindo até mim, né, que sou sua fornecedora. Eu tenho a tranquilidade de te abrir números aqui tranquilo, porque eu sei que você é empresário assim como eu, e o que eu tiver de solução, eu posso te entregar. Isso não me custa, sabe? E às vezes o que é muito difícil para você
para outro que já É passou o meu por dia a dia, isso. é o meu dia É a o dia. dia a dia, né? O dia a dia. Eu já passei por isso várias vezes. Me mandou um áudio mais tarde, agradecidíssimo, Era, exato. Rafaela, gratidão O que ele enorme. conseguiu lá com a Rafaela, mandou um áudio enorme, né, Rafaela, agradecendo. Foi, sim, passei um Olha, contato olha para ele. só o valor disso que você acabou de falar. Olha só, aquela palavra que eu pedi para você, Resistência. 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 Quando tá claro para nós o objetivo de aonde nós queremos chegar, quando tá claro Uhum, aonde queremos chegar, a resistência faz um papel fundamental para evitar você alcançar esse ponto do sucesso. uhum. E esse fechar acontece com grandes, médias e pequenas empresas. E as Sim. empresas que têm um colaborador, às vezes o próprio dono é o colaborador. E aí eu vou te falar onde está a resistência. Ele evita de contratar porque a Aham. pessoa vai aprender a atividade dele Aham. e aí vai ser um concorrente futuro dele, É. né? Então, a resistência faz um papel forte de evitar ele chegar no objetivo dele, porque sozinho, às 24 horas, Aham. ela é igual para todos. Boa. Mas às 24 horas, quando entra na sua empresa, que tem uma equipe com vários colaboradores, jamais vocês dois conseguiriam fazer o que a sua equipe faz hoje. Nem De pensa, forma nem nenhuma, sonhando. né? Então, às Verdade. vezes, a gente deixa de trocar informação com medo de passar, mas esquece que vai receber na troca. E isso, quando você compartilha informações com outro empresário, com outra amiga, com outra mãe, com outro homem, pai de família, você não só compartilha suas dores, mas compartilha soluções também. Sim. E muitas das aí? vezes as soluções, que é simples para você, igual vocês falaram ali, ela é fundamental para virar uma chave e mudar o estágio. Aham. Exato. Justamente. E aí ele vem me perguntar assunto que a gente já é doutorado já, né? Sobre gestão financeira, gestão de juros, de taxas de banco, e isso e aquilo. Sabe? Foi um papo super legal. Passou um filme na minha cabeça sobre tudo que a gente já passou, né? E vocês tiveram uma história de sucesso na gestão do caos. É. E isso aonde a maioria para. Uhum. Aonde essa resistência também, que é uma resistência externa, nós podemos dizer assim, Uhum. ela consegue naufragar muitos empresários. E Verdade. vocês tiveram uma força sobrenatural, Uhum. de forma que hoje vocês estão colhendo um fruto e que possivelmente consegue já dar a volta quando aparecer. Novamente, né, se aparecer. É, Verdade. já a gente já consegue antecipar o passo antes dele acontecer, né? Antecipar o passo, vai vendo a tendência ao problema. Só na tendência a gente consegue agir, né? A gente já consegue enxergar 1 ano adiante, 2 anos, 3 anos adiante, simplesmente entendendo de fato, né? Nossos números, entendendo nossa E isso é uma estrutura, coisa nossas bacana. pessoas. Isso é uma coisa bacana de vocês, que esse amor que vocês têm de compartilhar, de evitar que outras pessoas passem pelo mesmo estágio. Sim, Uhum. isso é E verdade. isso É muito uma forte, coisa bem que latente é uma mesmo na coisa que eu gente. admiro muito em vocês, é isso. Porque vocês dividem sem medo de perder Sim. e com a certeza de ganhar. Boa. Sim. Não, e como a gente tem visto assim as coisas, ao invés de dividir, multiplicar. Sabe? Quando você compartilha o conhecimento, não que isso seja intencional, mas isso gera uma dívida de gratidão, sabe? Que tem Dívidas de valor? gratidão que tem muito A valor, famosa dívida sabe? tácita, E né? elas concretizam, elas solidificam essas relações, Olha que sabe? interessante. Conta a história, Rafael, do fretista, né? Que você chamou um Ai, caminhão para levar Luiz, você sabe o que aconteceu um essa móvel lá para casa semana? nova lá, né? Então a gente tá para mudar, Uhum. né? Pra nossa casa nova, já depois de 7 anos, né?
morando de aluguel, depois de ter vendido nossos bens para poder quitar dívidas da empresa, recuperar o financeiro da empresa, né? Sim. Depois de 7 anos a gente está agora com capital recuperado, né? Estrutura financeira recuperada, né? A gente está prestes a mudar e aí eu tava levando umas coisas lá para casa nova e aí eu precisei de um fretista, né? Aí a minha funcionária, a Jéssica, conseguiu uma pessoa, não, consigo um fulano para você e tal. Ok, aí ele desceu as coisas lá, desceu os móveis. Aí quando ele ia para ir embora, eu perguntei quanto que é aí para poder pagar, né, o frete. Ele falou assim, não, você já me pagou há anos atrás porque a minha primeira oportunidade de emprego foi vocês que deram. E Olha você aí. nem. Gratidão. A gente nem lembrava, né? Eu Muito não vi obrigado, ele, né? porque a minha primeira oportunidade de emprego foi você que deu. E, meu Deus do E é difícil céu. ver isso, É. né? Chega, me deu uma coisa assim, uma borbulhada Dá. dentro de mim. Jesus amado. A pessoa lembra da Não, primeira oportunidade de emprego e assim da quantidade de pessoas que já passou por nós, né? Então, assim, de pensar que a gente está construindo famílias ali através da construção do nosso trabalho, né? Foi Farelo. surreal. E isso foi bom para você ouvir. Acredito como foi bom para mim ouvir você falando isso. Aham, Mas para ele, eu foi. acho que foi infinitamente maior. É. Sabe por quê? Porque hoje ele tinha condição de servir. É, Lá atrás ele Uhum, precisava do é. serviço. Ele precisava que alguém ajudasse. E Uhum, hoje, né, mesmo que vocês não precisassem desse serviço, a gratidão dele, que é. sim. foi superior, mostrou para ele a capacidade que ele tem hoje. Então, para ele, Aham. isso foi um prêmio muito grande. Pois Né? é. Então, a gratidão, Eu ela é achei bem bacana. fantástica. Isso nos enche de alegria mesmo. Isso, e Mas, assim, a gente acaba que as pessoas que você contrata e capacita, o conhecimento que se agrega nessas pessoas, hoje elas geram dívidas de gratidão Sim. também, né? E se Porque não gerar, tudo bem. tudo Não bem, tem problema. Não tudo vamos bem. ficar magoados por isso. Luiz, vamos voltar aqui para a sua história. E nesse início, qual foi assim, a maior dificuldade? A maior dificuldade que vocês tiveram? Financeira, foi de equipe, foi dos quatro se conhecendo ali nos negócios, se adaptarem um ao outro? Por que eu tenho que te fazer essa pergunta? Porque muita gente, quando fala em sócio, o cara, misericórdia, não quer não, sai para lá que não quer saber de sócio. E não, e vocês estão 4 sócios e são 4 sócios que vivem bem, que eu vejo lá vocês Tem tranquilos, um é, respeito tem legal, respeito, né? né? E tá com a empresa crescendo muito forte. Qual foi a sua maior dificuldade nesse período de início? bom, antes de A falar, sua não, né? A de vocês, né? antes de falar da dificuldade, a facilidade foi da gente sentar numa mesa como essa e todos nós temos diferenças. Os 4, nós temos Uhum, diferenças. Mas para o negócio, nós geramos uma unicidade. Nós discutimos as ações, pautou, foi a maioria, aí não passou a ser da maioria, passou a ser de todos. Simples assim. E aí, quando sai da reunião, todos saem com o mesmo propósito. uhum. Independente se lá na mesa a minha posição era contrária. Sabe Entendi. por quê? Porque todos estão lá para fazer dar certo. A única receita é essa, é que todos estejam buscando acertar. Olha só, nossa, passou um filme aqui na minha cabeça. Reflete, isso se traduz em unidade, né? É, A unidade, por mais que um não tenha a mesma opinião a respeito, não. Então a gente a definiu maioria isso? foi essa aqui. Bora Né? lá, vamos E fazer. sempre foi assim, nos 14 Muito bom. anos, e nós esperamos que seja por longos anos da mesma forma, entendeu? Então, assim, aí, lá atrás, a dificuldade foi, nós entramos numa sala comercial um pouco maior do que essa aqui, que Uhum. dava 70 metros quadrados a sala. Com pouco mais de 3 meses, nós já tivemos que fazer alteração contratual para mudar de endereço. A sala ficou pequena. A sala ficou pequena. Só que a sala ficou pequena, mas o dinheiro também não cresceu junto, Eita. né? Aí veio a primeira necessidade financeira. Aí é negociar com o banco, com a empresa jovem, né? Então essa foi a maior Fazer, dificuldade.
Convencer o banco a acreditar É. também, né? E outra, desde a primeira negociação com o banco, a garantia foi sempre o movimento financeiro da empresa. Não era desconto duplicata, mas eram as duplicatas que estavam movimentando no Sim. banco, era a garantia, Uhum. certo? A gente Então você colocou... conseguia fazer financiamento sem colocar imóvel em garantia. Exatamente. Nós não colocamos nenhum imóvel, Não imobilizou nada, né? não imobilizou nada até Ah, hoje, Rafael. Até mesmo? Não hoje. hipotecou nada, perdão. Nada, nada, E nada. quando você faz empréstimos, eles pedem lá para vincular títulos. Assim, eles... Porque tem essa modalidade é. lá no Banco do Brasil, eles têm essa modalidade ali. No Bradesco eu já vi fazer também. Hoje, assim, como a gente já foi criando um movimento já financeiro há 14 anos, e hoje a gente trabalha com 2 bancos, né? Hoje é o Bradesco e o Banco do Brasil. Esse movimento foi gerando a visibilidade da esfera dentro do banco, Certo. né? Da Planalto dentro do banco, da SP dentro do banco. Os recebimentos, a duplicata vencia no dia, o cliente pagava naquele dia, na data correta, seguindo o ciclo natural das inadimplências, com 2, 3 dias de atraso. Então, ali foi criando o histórico da empresa. Nesse primeiro momento, eu não tinha muito histórico. Então, eu tive que negociar muito com o banco. E o banco queria, naturalmente, garantia. Então, essa foi a primeira Como é que vocês dificuldade. fizeram para Foi conseguir? muita conversa. Foi É? muita conversa com o banco. Né? E aí, o relacionamento. Aí a gente usou, né, do relacionamento que tinha a Planalto na época. E ela meio que calcionou essa operação, assim, né? Falou assim, ó, nós estamos juntos aí, mas também sem envolver nada da Planalto. Sim, Entendi. entendi. Só que assim, para pegar o primeiro Só uma capital, indicação. para pegar esse primeiro capital, foi alguns meses de conversa com o banco, mas sempre batendo o pé que não queríamos envolver E o nenhum interessante, imóvel de sócio na Aham. garantia. e o interessante de saber que tem sim condições de você negociar com o banco, né? Tem sim, É. você pode usar o Colocar capital, suas condições. usar o Exatamente. capital do banco sem ter que abrir mão de bens, sem ter que abrir mão, às vezes, né, do dinheiro ali à vista que precisa para o capital de giro da empresa, né? Isso é muito importante saber. E uma das coisas também que fortaleceu essa operação foi o contas a pagar. Aí você fala assim, mas como assim contas a pagar, né? A fidelidade da empresa nos pagamentos também mostrou que a empresa ela tinha um certo compromisso e uma seriedade também com Os Aham. pagamentos. com os pagamentos. Então isso também ajudou para que E aí como você banco, cuidava do financeiro já desde o início. desde o E cá início. para nós, né, Luiz? Se o agente bancário entender bem isso, as garantias que você ali estava apresentando, mesmo sendo tão tangíveis, se demonstram hoje, né, nos dias atuais, muito mais factíveis do que um imóvel. Porque banco nenhum quer tomar imóvel de ninguém. É um processo longo, O banco caro, gosta de dinheiro. quer dinheiro. É. Então, realmente faz sentido o que vocês fizeram mesmo. Muito bom. Esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio foi pessoas. Pessoas. Porque o Herbert e o Eduardo começaram na operação, Só né, eles de frente vendendo. loja, né, Sim. vendendo e comprando, e, né, eu do back-office fazendo a parte administrativa e financeira, e o Thiago sempre cuidando do jurídico, de pessoal, né. E aí o primeiro desafio foi colaborador. Como que nós vamos contratar? Conseguir mais gente. E na época, para você rantear um colaborador, você pagava mais do que ele retornava para a empresa. E a empresa não tinha dinheiro, aí como que ia fazer? Entendi. Que até aprender a trabalhar com aquilo lá, né? Que é muita coisa. Puxa vida. São E aí- quantos itens que vocês estão trabalhando na esfera Hall? Na esfera são mais de 15 mil itens. 15 mil itens. Pá, pai. Nossa, pensa o nível de treinamento que um colaborador tem que ter. Um vendedor. E aí, quais funções vocês começaram a delegar, assim? Hoje a gente trabalha assim, fortemente com o nível de gestão em todas as áreas. Mas a primeira área foi o financeiro. Mesmo? Começou comigo. Né? Eu mostrando para a turma lá, né, para o Eduardo, para o Herbert, né, que a gente poderia ter esse tempo de qualidade que a gente colocou ali, que é estar em outro lugar que não é a empresa, mas a empresa não parar de funcionar, seriam com pessoas
iguais ou melhores do que a gente, tocando o Uhum. nosso negócio, a nossa Certo. área, né? Então, hoje eu tenho uma gestora financeira lá, um nível de qualidade profissional, com um compromisso, né, superior ao meu, Uhum. né? Olha isso. Então, Capital é, intelectual. capital intelectual, né? Hoje, e faz o desenvolvimento da equipe. Esse é Aham. que é o mais importante. Olha só. Porque, assim, uma coisa que a gente, inclusive hoje nós conversamos sobre isso. Sabe quem é a melhor pessoa para estar no seu lugar, para te alavancar? É aquela pessoa que você entrega o seu conhecimento, é a pessoa que você entrega a sua confiança, né? Porque para você sair dessa cadeira de gestor, de um supervisor, para ir para um cargo de gestão, para ir para um cargo de diretoria, de CEO, você precisa de ter alguém fazendo melhor do que você na função que você Fazer está. melhor, Uhum. verdade. Só assim você consegue desprender. E tira uma dúvida para mim, Luiz, na sua opinião, quando é hora de contratar? Quando é hora de contratar. É. Vamos lá, na equipe comercial, vamos começar pela equipe comercial. A gente tem esse mesmo pensamento lá. O menor salário da empresa, o salário mais baixo que tem na empresa, é da equipe comercial. Por quê? Salário fixo. Não, salário. O salário. O dinheiro que você entrega. Eu vou contratar um analista para um financeiro, vou contratar um analista para um administrativo, para um gestor de conta. Às vezes, a operação hoje, ela entrega o suficiente para me ter um funcionário no contas a pagar. Certo. Se eu contratar 2, o meu custo operacional vai ficar pesado. Eu não vou Uhum, conseguir honrar certo. tudo, Aham. né? Ok. Aham. Mas e o comercial? Ele tem um salário fixo, igual o Hilton colocou, né? Uhum. Se eu tiver 2 vendedores com 2 salários fixos, ele não tem o mesmo impacto que 2 administrativos na operação. Por quê? Porque, na verdade, ele vai gerar a necessidade de eu ter outro administrativo porque ele vai vender. Uhum. E se Porque ele o vender... vendedor gera receita e o Exatamente. administrativo não gera receita. Mas ele é importante para segurar a operação, é uma balança. Sim, É sim. verdade. Então, se não tiver um administrativo e a quantidade de administrativo suficiente para poder Aham. equilibrar essa balança, o comercial também ele acaba afogando a empresa com demandas que o administrativo não consegue e você não retém cliente. Sim. Porque o Entendi. atendimento de uma pessoa que faz uma cobrança, de uma pessoa que está inadimplente, um cliente que está inadimplente, ela tem que ter o mesmo zelo que o vendedor tem quando ele vai oferecer um produto. Uhum. Entende? Então, como que uma pessoa vai estar ali com a demanda, né, com um overflow nas atividades, como que ela vai conseguir atender, dar um bom atendimento se ela tiver muita demanda? Então, aí eu preciso Difícil. ampliar. Fica Então, que difícil. hora que eu tenho que contratar no administrativo? Na hora que o comercial começa a passar do volume de venda que gera Aham. necessidade na operação, Sim. né? Então, primeira contratação, comercial. Então você aí que tem dó, que acha ruim, que acha desperdício de dinheiro, fica pagando comissão para vendedor. Ah, não vou pagar premiação para vendedor não. Ah, eu não vou pagar não, isso e aquilo. Abre os olhos, abre o coração, porque o caminho do crescimento tá de você não só ter mais faturamento, mas também fazer com que todos em volta possam ganhar também. E outra Exatamente. coisa, né? Com a escassez de equipes de venda, né? Com a escassez de vendedores. Você dar esse mole e não cuidar bem do seu vendedor, é questão de tempo. Alguém levar. É isso E aí. aí você colocou um negócio bacana aí, Rildo, que é importante também as pessoas entenderem. E às vezes é uma virada de chave, né? Escassez de profissional. Tá praticamente em todas as áreas, mas o Todas comércio... as áreas. mas Todas. É a cantiga de grilo do empreendedor. Aham. nós estávamos Tem todo num ouvido momento da empresa que... Aí, nesse momento, a gente mudou de nível. Nós mudamos de nível. Sim. Nós estávamos com 4 vendedores, né? 4 vendedores. E numa conversa informal, que estavam os 4, né? E eu sempre pegando o pé dos meninos. Ó, vamos colocar auxiliar de vendas, né? Aham. Que não tinha esse cargo Não até tinha, então. Auxiliar de vendas. auxiliar de vendas. E aí o pessoal falou, mas o auxiliar de vendas antigamente era a pessoa que pegava um papel, ia passar um fax para o cliente, era que ficava anotando o negócio, ele não era um trainee. Ah.
E o auxiliar de vendas que eu estava colocando para eles era para ser um trainee. Era para ser um trainee, mas Era eles pra ser estavam um com aquela vendedor. visão de que era mais um peso, mais uma despesa. É. Vai ser alguém para fazer o serviço que o vendedor já poderia fazer. Exatamente. Para a empresa seria uma despesa. E para o vendedor que ia ensinar, seria a pessoa que ia tomar o lugar dele. Olha isso. Olha o desafio. Ah, tá. A resistência estava em dois lados. Exatamente. Aí, Então, para você que ainda não está entendendo, o Luiz veio e propôs uma função nova que ainda não existia. E que ninguém queria. E que ninguém queria. Auxiliar de vendas. Aí o administrativo pensou, pronto, um gasto a mais. O vendedor pensou, pronto, estão querendo me substituir. E aí, o que rival. virou? É um rival. como que passou transpôs essa barreira, né? Como? Para o vendedor, nós vendemos a ideia de que ele ia aumentar a receita dele com o trainee. Porque com a pessoa que passa o fax, ele ia continuar tendo as 8 horas de trabalho dele. Sim. E a capacidade de atendimento dele continuaria sendo as 8 horas. Mas a partir do momento que ele ensinasse uma pessoa a atender, a vender com o nível de qualidade que ele tinha, nos primeiros momentos, ele ia ter 20% a Mais tempo, né? de tempo. Ou seja, ele ia conseguir aumentar a venda dele. Sim. No passar do tempo, ele ia ter 50% de um vendedor auxiliando ele, aumentando a carteira dele. Porque tudo que o auxiliar vendia... Fazia no login, do vendedor. no login do vendedor. O cara ganhava 2 por 1. Exatamente. Ah, E aí chegou num ponto que aquele trainee ia se tornar um vendedor. E qual que era o desafio? Era manter a carteira do vendedor fechada. Foi simples assim. aham. Então, no momento que ia fazer a transição, que o auxiliar ele tinha o salário dele fixo, porque ele estava aprendendo. Certo. Aí, a partir do momento que fez a virada, ele começou a formar a carteira dele. E à medida que ele foi formando a carteira dele com conhecimento, ele foi gerando a comissão dele. Mas e o vendedor? Poxa, ele que atendia o meu cliente, como que eu vou ficar? Aí o vendedor não conseguiu mais ficar sem auxiliar. Porque as 8 horas dele não era suficiente para atender aquela Então, quando ele, caixa vamos de- dizer, desmama, Legal. Que quando ele desmamava um, tinha que arrumar outro para porque colocar. o cliente não acompanhava o trainee. O cliente era do vendedor enquanto ele estava treinando. E a partir do momento que o trainee ia se transformar em vendedor, ele tinha que começar a formar a carteira dele. E a empresa dava todo o suporte, né? Então, hoje nós temos trainee lá, que é vendedor hoje, que está no top 1 de venda. Olha isso. só. Por quê? Então, meus queridos, para bom entendedor, um pinga letra, sabe? Se você não entendeu, você volta o vídeo aí, você assiste de novo. Caminho do crescimento é multiplicação, é como modelo de célula de igreja, né? Você lembra Exatamente, disso? Ah, você põe ali um líder auxiliar, aí o líder auxiliar aprende com o líder, e aí daqui a pouco ele vai criar uma nova célula e tudo mais. A gente começou a aplicar esse modelo já tem um tempo lá na fábrica, né? A gente chama de vendedor anjo. Aí no tempo do vendedor anjo, ele tem esse trainee, realmente do mesmo jeito, né? E aí ele faz o treinamento, aí nesse tempo ele vai fazer, o trainee vai fazer vendas, né? No login do vendedor anjo. E aí daqui a pouco passa um tempo, um período de experimentação, de teste, aí vai separar os dois, né? Aí já cria a necessidade de gerar E outro. funciona tão bem que é o seguinte, a gente pensa assim, mas o vendedor vai chegar um momento que ele não vai querer ensinar porque o outro vai ser um concorrente, vai ser um outro vendedor. Então eu não vou ensinar, né? Vamos imaginar assim. Claro que vai, gente, que é o seguinte, enquanto estiver vendendo no login do vendedor, o vendedor vai fazer de tudo para que as vendas sejam todas redondas, porque senão gera problema para ele resolver. Exatamente. Né? Então é um caminho totalmente virtuoso para todos, né? Para todos, para quem está treinando, para quem está sendo treinado, para a empresa. Isso é fantástico, é uma ideia maravilhosa. Aí Isso fica a pergunta aqui. E o pessoal, como seus sócios disseram, depois do primeiro resultado positivo? Não, hoje não se fala de ter vendedor somente. Todas as empresas têm auxiliares de venda. Tem que ter auxiliar. Olha só. Agora fica a pergunta aqui. Com 4 vendedores que eu tinha lá atrás, eu conseguiria fazer o resultado com 24 que eu tenho hoje? Nunca. 24. 24 de vendedores 4 para 24. Quanto tempo? 14 anos, vamos dizer assim. É. Agora vamos lá. Você pode falar de número?
aproximado? Aproximado. Aproximado. Você saiu. Enquanto estavam os 4 vendedores, os seus sócios falam assim, claro que isso aqui não vai dar certo, você não vai dar certo. Os vendedores, não, eu não quero não preciso, que eu dou conta de todo mundo, eu dou conta de atender todo mundo, não tem nenhuma reclamação no meu nome, vamos continuar a jeguitar. Faturava quanto? 400 mil. E agora, aproximado. 5 milhões. Quê? 5 milhões. Vocês anotaram aí? A receita, não é o valor, não. Tá bom, deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui, Luiz. Top Seguinte, demais. hoje você é gestor financeiro na Esfera Hall, certo? E eu vejo muitas vezes você trazendo ali sugestões que são para outras áreas, igual você acabou de falar mesmo, a sugestão que você passou para o comercial. Como que funciona essa dinâmica entre vocês sócios? Vocês opinam quem tem o voto de Minerva em cada área? Ou é uma coisa que todos opinam e todos decidem? Porque, tipo assim, vou explicar. Lá na nossa empresa, na fábrica de etiquetas, o Rildo tem a diretoria da produção e vendas. Já a minha é gestão e financeiro, né? Então, quando vão dizer que há uma dificuldade na produção, já teve várias vezes, já teve algumas vezes eu falar, olha, eu acho que devia fazer a dispensa dessa pessoa, mas vou respeitar a sua opinião. E aí ele segurou, né? Enfim, tem uma opinião, mas tem um voto de Minerva. No caso nosso, a gente respeita a opinião final de cada um. Olha, De cada área, de né? cada área, né? Então, a minha diretoria é essa. Eu acho que a gente devia fazer isso, por mais que eu vou te ouvir aqui, eu acho que a gente devia fazer isso e ponto, tá? E assim, aí a gente foi construindo, né? Uma coisa que se constrói, o respeito, a autoridade também, né? O respeito aos limites. Como é que funciona lá, na Esfera Hall? Engraçado. É uma coisa fantástica que acontece lá. Que, assim, quando você olha assim, às vezes dá vontade de entrar na área do outro e fazer. E tal. Ah, Hoje não, sempre, né? A gente teve esse zelo. Nós reunimos para discutir assuntos estratégicos. Rildo, você tem que entregar isso aqui de indicador da sua produção, isso aqui do indicador da sua venda, você tem que entregar isso aqui de inadimplência, né? Mas jamais eu entro num nível desse, assim, de colaborador, certo? E outra, eu ando na empresa toda. certo. O Herbert anda na empresa toda. O Eduardo da mesma forma, o Thiago da mesma forma. Mas a comunicação é de um ambiente familiar com todos os colaboradores. Mas a nível de gestão, é na minha área. Eu não envolvo com a área comercial, eu não envolvo com a área de supply, eu não envolvo com a área de contratos e pessoal. Mas enquanto estamos nós 4, nós discutimos ações. Ah, beleza, entendi. Então Entendeu? vocês têm a Então- reunião, diretoria, né? Em que vocês abrem os problemas e todos opinam. Aí Exatamente. tem uma decisão em comum. Em comum. Beleza. Só que aí entra o seguinte, fala assim, poxa, já tem aquela pessoa que às vezes você tá lá na empresa e fala, poxa, o jeito que a pessoa ali, sabe? Muita gente fala assim, meu santo não bate com dele, assim, né? Que tem uns católicos que falam assim, né? Isso. Só que o resultado, ele não pode entrar nesse âmbito. Então, eu já tive pessoas no financeiro que o comercial não batia, mas só que ela garantia a operação, Entendi. entendeu? Aí você teve que falar, olha, não, isso aqui não mexe. É Exatamente. minha competência. Mas por quê? Aí, por isso, olha, a questão do critério, que é para avaliar um cadastro, que pega uma equipe comercial, por exemplo, ele não quer saber se a empresa vai ter prejuízo ou não. É verdade. Né? Ele quer E nem liberar. pode responder por isso, porque a legislação trabalhista também não permite que você gere um prejuízo para um colaborador que é de vendas, porque ele não tem responsabilidade no financeiro. E outra coisa, vamos Mas se pensar. ele dá pressão, Ele tá fazendo a parte dele ali, só que né? o financeiro entra também na situação de falar, eu estou defendendo a empresa. Precisamos disso, ponto. Então, assim, vai ter alguns embates
por departamento dentro de uma empresa que ela É natural, né? natural e sadio, não, é é necessário, né? exatamente, Gilda, é necessário para quê? Para o Uhum. equilíbrio do E negócio. até Sim. porque, né, se a gente for pensar, né? Vamos colocar critério, responsabilidade para o vendedor, para ele escolher cliente para trazer para a empresa. Aí complicou, né? É Além os de que quiser vender, comprar, Ele né? traz para o né? funil Não e do pode, outro não, lado, ele não pode se preocupar com isso, não. Quem tem que se preocupar, ele realmente tem que ser uma outra área. E Luiz, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, no mercado de peças para caminhões, peças para máquinas agrícolas no Brasil, como é que está? Com a chegada do novo governo, né? Teve todo um clamor, né, do empresariado no início, um choro, uma lamentação e tal, mas hoje, principalmente no ramo do agronegócio, que imagino eu que seja aí o carro-chefe que vocês atendem. Hoje, como é o mercado que vocês estão atuando? Tá legal? Tá em ascendência? Tá ou não? Ou tá... o mercado agrícola, a pizza diminuiu. Mas como todo desafio que aparece para gente é para você desenvolver soluções. Então, é trabalhar fortemente para comer um pedaço maior da pizza. Vai ter gente que vai estar comendo menos do que comia. Entendi. Né? Então, entra nessa questão de ações. Né? Vocês mesmos são um exemplo muito bom de geração de ação para crescimento. Independente se está com a água abaixo da cintura ou se a água está acima da cintura. Entendi. Uhum. Todo momento a empresa tem que tirar o olhar da resistência e pôr o olhar no foco. Né? E vai ter momentos que você vai ter que gastar mais energia, porque a resistência é um pouco mais forte, vai. Mas aí esse momento você tem que entregar essa energia necessária para quê? Para que você não sofra, né, esse movimento. Dentro do nosso negócio, falando de números em percentuais, empresas que estão no mesmo ramo nosso teve queda de 30%, 35%. Puxa, Nós caramba. conseguimos estar alinhado com o mercado. Faz, poxa, mas você não cresceu muito. Não, eu deixei de perder. Aham, Então, às sim. vezes você olha assim, fez tanta ação e não teve um crescimento proporcional, né? Mas quando você olha para o Teve os 30 mercado, depois caiu, né? exatamente, É, eu tive que comer um pedaço de alguém, né? sim. E aí Uhum. requer muitas ações, Então, investimento em desenvolvimento. por tabela significa que aumentou seu share de mercado aí, né? Exatamente. Esse é Aham, o ponto, entendi. aumentar o share. E isso aumenta como? Com a equipe comercial. Sim. Equipe Só, comercial. Fortalecer o time comercial. e aí o time comercial ele vai exigir um fortalecimento para equilibrar a balança de Sim. um administrativo, do financeiro, né? Uhum. Então, assim, às vezes vai ter momento, enquanto tinha, por exemplo, 4 vendedores, eu tinha uma pessoa que fazia contas a pagar, contas a receber, cobrança, cadastro. Hoje, com 24, eu tenho que ter um no contas a pagar, um no contas a receber, um na cobrança, um no cadastro, um na escrita Uhum. fiscal. Então, assim, uma pessoa transformou em 5, 6 pessoas. Uhum. Devido Por ao quê? volume, né? Por quê? Porque o comercial demandou, né? Uhum. E aí tem momentos que você tem que fazer, às vezes, o inverso, né? Você tem que se preparar para poder receber, né? Uhum. Mas, Pulverizou muito, Luiz? Pulverizou muito nesse período aí que você manteve o mesmo tamanho, não cresceu, mas também não diminuiu, o mas ticket teve que médio diminuiu de clientes, eu tive que aumentar a carteira de clientes. pulverizou Ai, mais. ó. Teve que aumentar. Pulverizou. Oh, e por isso, Luiz, que é tão importante a gente ter os números na mão, né? Porque quando você entende, tipo, ticket médio, valor de faturamento, Ponto quantidade de de clientes equilíbrio. atendidos, ponto de equilíbrio, tantos números que vão alimentar para você tomar É. ações. Nessa parte, vamos dizer, Mas, tem um desafio ali para redução das vendas. Quais índices assim que você usa para poder fazer essas medições aí? ó, hoje, o principal indicador meu é um indicador gerencial Uhum. e interno. Compras versus vendas. Compras versus venda? Compras versus vendas. Aí, por exemplo, você está num setor de indústria, né? Aham, ok. Sim. Então, você compra de uma situação demandante. Certo. Precisou de etiqueta, você vai lá, compra um insumo para poder, né? Produzir. Fabricar. Agora eu não, eu tenho que ter estoque para poder atender Ah, o mercado, né? certo. Certo. E eu só vendo se eu tiver a mercadoria.
E ele não espera eu comprar a mercadoria Dinheiro para tem que vender ir para ele. primeiro. Então, o que acontece? Quando o mercado está ascendente, Ah, você tem que ter uma ascendência também no estoque. Ele tem que aumentar o volume de mercadorias para você atender essa demanda que está ascendente. Sim. certo. E quando o mercado está descendente? Você está com estoque lá Uhum, no pico. E o nosso mercado ele é sazonal. certo. Tem essas Tem a época sazonalidades. que planta, tem a época que colhe. Na época que planta, demanda determinados produtos. Na época que colhe, demanda outros produtos. Então, você acertar esse desvio padrão, Ah, né, Sim. no negócio, uhum. você precisa estar alinhado com esse indicador principal que é compras versus venda. Compras versus Senão vendas. compra Nunca muito, imaginei. compra além do que deveria comprar, e aí É. fica com estoque, com dinheiro parado, Então, se Isso. você dias de aí estoque trabalha vai com para pronta cima. entrega, já fica a dica, né? Se aí você ainda não sabe quanto você compra, muito menos o quanto você vende, Ó, vamos, só uma vamos atenção. trabalhar. E só uma atenção num ponto aqui. E não é no valor de compra comparado com o valor de venda. É o custo da compra comparado com o custo da venda. Que é o valor de estoque, é o valor de custo. Então, às vezes, você, eu comprei 100 e vendi 150, né? Sim, Valor de Aham. venda. Falou, sim, não, eu comprei 50 a mais, mas você paga ICMS, PIS, COFINS, imposto de sim. renda, contribuição social, né, tributos trabalhistas, Ah, você você paga inclui o aluguel. custo do operativo, É, vou dizer, como se fosse o custo operacional ali. o que eu estou dizendo assim, que às vezes a pessoa olha que vendeu 50 a mais, está achando que vendeu 50 a mais, Que mas ganhou não. 50, né? Na verdade, ele vendeu 100, comprou 100 de custo e às vezes ele vendeu 70 de custo. Sim, E aí ficou 30 no estoque, porque ele vai ter que, até as obrigações para pagar, não vai sobrar 50 para ele, E Aham. para a empresa, né? se ele não souber interpretar isso, ele acha que vendeu o estoque todo. É, Exatamente. E com isso o estoque vai alinhando. Então, esse indicador é muito importante. Agora, olha ah, um indicador importante para o comercial. fala. Vocês já avaliaram qual que é os dias de maior venda dos seus vendedores antes de soltar eles de férias? Soltar ele de A gente já férias. Ó, conseguiu perceber uma tendência já. Isso a gente teve que fazer um investimento esse ano, R$ 8.000, só em sistema, para ele dar venda diária e não só geral, mas como por vendedor. A gente consegue ver assim no gráfico, né? Tem realmente os Eu que picos. estou mais no comercial, quando vão dar férias para o vendedor, eu já olho, opa, pera esses meses aqui, não, por quê? Porque eu já sei que são meses, né? Por exemplo, Para no nós nosso, é É. mais a questão dos a gente meses, vê a meses. Agora sazonalidade não, de agora nós já meses. estamos com um sistema que já nos dá dias, vendas diárias, então a gente já consegue ver. Mas realmente faz todo sentido ter esse cuidado na hora certa de dispensar os seus vendedores. Principalmente aquele vendedor, né, que é o ponta de lança, que faz maior número, esse tem que ser olhado. Exatamente. Cuidado. Você pega um caso assim, ilustrado, que um vendedor ele tem um pico de venda nos primeiros 15 dias do mês, Uhum. né? E geralmente, né, no meu caso, às vezes outras empresas podem entregar os 30 dias, mas às vezes a gente negocia 20 dias de férias, os 10 dias Aham. legais, né? Então a Sim. gente encaixa esses dias de férias dele nos Ah. dias de menor venda dele em análise com os anos anteriores. Sim. Então, opa, nesse Ah. mês aqui, como o meu mercado é sazonal, o Ah. meu cliente tem um hábito de compra Uhum. em determinados dias do mês. Tem cliente que compra mais no final do mês, tem cliente que compra mais no começo, tem Uhum. cliente que compra mais no meio. Então, aí Aham. você tendo essa visão diária de venda do seu vendedor, você Aham. consegue, para próximas férias dele, já Uhum. programar, opa, o dia ideal de você tirar férias é esse. É esse. Porque quem define férias de colaborador é a empresa, né? Isso Certo. Então aí. você consegue, com tempo hábil, fazer com que ele se planeje para que as Ah. férias dele encaixem dentro de um período que vai ser tão bom para a empresa quanto vai ser para ele, porque ele é Sim. comissionado, né? Então Sim. ele Aham. vai receber mais também dentro daquele período. Isso é Aham. até importante dizer, viu, Rafaela, que a gente conhecendo, né, várias e várias empresas que a gente também presta mentorias, nem todo empresariado sabe que as férias são, o período das férias são Determinadas, escolhidos, né? determinados pela empresa. Às É. vezes tem o colaborador lá que fala, ó, não, eu gosto de sair em outubro, porque tem uma festa na minha cidade, eu gosto de ir lá. Aham.
Não, você pode sim dar as Você férias tem no essa melhor opção, momento né? da empresa. Claro, o ideal é o que você faça, como você acabou de dizer, um período, né, em que seja que a gente consiga equacionar, né? Que seja bom para o colaborador, mas também Uhum. para a empresa. Mas vai ter momentos que não, que você vai ter que tomar uma decisão, né, que vai de Menos menos simpática. simpática, vai de encontro com o projeto do colaborador, Aham. mas a gente realmente, como gestores, a gente tem que ver o bem comum do negócio, né? Do Porque se negócio. faltar a vaga dele de emprego lá, se atrasar o salário dele, você pode ter certeza que Problema. ele vai ter problemas, né? Luiz, eu que sou de finanças, né? Eu fiquei aqui pensando, né? Você falou sobre índices, né? Sobre KPIs. Lá no financeiro da Esfera Hall, me fala assim, algum índice que seja muito importante para vocês, se vocês acompanham sempre, é, que vocês sempre monitoram, assim. Hoje é o índice de inadimplência geral, Hum, que é aquele que vai ter que ir para o jurídico, Sim, que está caminhando para perca, né? hum. Que você tem que desconsiderar ele do Então negócio, vocês né? vendem muito a prazo, né? Vende. Aham. 90% das nossas vendas são a prazo. Aí, ó. certo. Os valores são É, mais expressivos, né? então, assim, o índice de inadimplência e tem aquele índice de inadimplência diário. Qual que é esse aí? Uhum. É aquele que ele atrasa, mas paga. Sabe? Entendi. Aqui fala assim, não, mas esse cliente ele atrasa, mas paga. Ele sempre tem que Aham. ser cobrado, É, lembrado, né? Vamos dizer é. assim. O que que a gente acompanha de cliente a cliente, né? Ah, Qual que é o prazo dele, se ele está evoluindo, prazo de atraso, hum, ou se ele está constante, ou se ele está reduzindo. Entendi. Mas o que que implica isso? hum, Implica diretamente ao crédito. Se eu posso ampliar hum. o crédito Ou dele ou reduzir, né? reduzir. Porque no nosso negócio, às vezes, tem venda que são de valores expressivos, né? Que Aham. é máquina que vai dar manutenção, às vezes é 30, 40, 50, 60 mil numa venda, Aham. uma venda daquele cliente no mês, que vai Certo. acontecer outras vendas também. Entendi. A gente lida com Uhum. revendas E também, ele vai que precisar do crédito novamente, né? é. Então, Muitas vezes, antes de terminar de pagar, vai precisar do crédito de novo. Sim, exatamente. Então, Aham. quando chega nessa situação, esse índice, ele dá tranquilidade para que a gente trabalhe, né? Uhum. E aí, volto a falar, o compras versus venda de novo, que lá do comercial, ele interfere Ah, diretamente no financeiro. Como assim? aham. A minha capacidade de pagamento. Se eu compro Hum. mais do que eu vendo, nos próximos meses, eu vou ter um- uma queda de caixa. Por quê? Porque eu vou pagar Uhum. e a mercadoria vai estar no estoque. Sim. Não vendeu, né? Se eu comprei menos do que eu vendi, o dinheiro ele só vai mudar de lugar. Ele vai sair do banco, para se tornar mercadoria. vai se tornar mercadoria. E se a mercadoria não vender, vai chegar um momento que o meu banco vai acabar e eu vou precisar de captar dinheiro com um Ah, custo que eu não tinha, né? aham. E é onde eu falo que o melhor dinheiro Ah, para a empresa é o do fornecedor. Vocês que trabalham com fabricação, aham. se conseguir um prazo de recebimento menor do que o prazo de pagamento, Hum. você consegue, além de honrar todos os compromissos, você consegue trabalhar com o crescimento financeiro em um determinado investimento, por exemplo, daquele período que a necessidade de caixa ficou negativa, né? Entendi. Então, hoje eu trabalho com o NCG, que é um dos Uhum. indicadores, que é a necessidade geral de caixa, de uma forma muito próxima do compras versus venda. Que é como você tem uma contabilidade gerencial e uma contabilidade, Contábil. um balanço contábil e um balanço gerencial. Uhum. É que você olha aquele número contábil e fala, poxa, né, eu tenho uma caixa d'água enorme aqui. Só que Aham. aonde está isso aqui? Aí Ela quando você vai pro gerencial, que você vai ver o número de fato, realmente, não é real. né? Então, Eu tava até falando, eu lembro da gente comentar sobre isso no nosso evento Jornada Fé na Sua Marca, né? Que tem muita gente que pensa que o DRE e o balanço patrimonial é coisa de contador, né? Coisa de Mas contador muitos fazer. aprenderam assim, né? Ah, Falar. porque o contador lá que faz, quando a gente fala DRE, a primeira pessoa vai lá no Google para pra ver o que que é, né? DRE é demonstrativo. demonstração do resultado de exercício, né? Tipo um fechamento de mês, você faz dentro da sua empresa. A gente tem
tido muitas boas experiências, né, com os nossos mentorados, e realmente tem, assim, a grande maioria das empresas não chega nem perto, né, de controles como esse. Enfim, não é coisa de contador, né? Então aí você pega ali os seus números, faz a alimentação para fechamentos como esse, para você conseguir tomar decisões. Exato. Tomar A decisão sair do eu dentro- acho que, né? Eu Isso, mas acho para que. partir pro de fato é, ou de fato não é, Então, né? resumindo aí os indicadores, né? Esse NCG, que é necessidade geral de caixa, né, Uhum. que vai definir E se eu de preciso. onde que vem esse relatório? De qual relatório? É o Business Intelligence que a gente tem, que é o ClickView. Hum. Hoje ele faz Ah, no no sistema? sistema. Ah, No legal. sistema. Hoje ele traz para mim, né, o meu contas a pagar, Uhum. o meu contas a receber, o meu estoque, o volume dele pago e o volume a pagar. Ele faz uma junção com esse movimento e o meu banco. Né? Porque hoje, como a gente não trabalha com atendimento físico, Uhum. então todo caixa nosso é banco. Né? Certo. Então ele olha todos esses recursos e fala onde é que está e aonde é que eu vou precisar. Em que momento? Hoje, por exemplo, eu analiso um contas a pagar aqui de semanal, mensal, né? 2, 3 meses para frente, Uhum. eu vou identificar com as provisões, tanto de receita quanto de despesa, Uhum. aonde é que vai estar minha necessidade de caixa. Quando ela pega essa necessidade de caixa com o caixa que eu tenho, que é o banco, aí já acende a luz verde, vermelha, laranja, Sim, né? verdade. Opa, eu tenho que fazer. Né? Luiz, E para você que ainda não tem um sistema que te entrega essas informações, a necessidade de capital de giro, ela vai vir no seu balanço patrimonial. Se você ainda não constrói balanço patrimonial aí dentro da sua empresa, corre atrás de conhecimento para você poder independente tomar do seu decisão e tamanho. entender. A gente estava falando no outro dia no podcast com o Rubens Inácio que tem muitos empresários que às vezes trabalham aqui com fabricação na atacadista. Então, o fabricante atacadista, ele vende para quem? Ele vende para, às vezes, um outro lojista que vende para o consumidor final, certo? Aí, beleza. Aí ele não tá satisfeito, então enfrenta ali dificuldades no mercado e tal. E ali, com a estrutura que ele tem, ele quer partir para venda no varejo, varejo no e-commerce, marketplace, enfim. E aí não tem esse conhecimento de como fazer. Será que ele vai ter capital de giro para isso? Será que ele vai saber dos números ali para poder ir para esses números? Enfim. Então a gente estava falando sobre isso lá no último podcast, né? Esse entendimento a respeito dos números do negócio é muito importante, né? Luiz, dentro da sua operação, você tem compras internacionais. Você faz muita importação, você traz mercadorias de fora, se não me engano, a maioria da China, né? Sim. Quais são os principais cuidados que você deve ter para trazer mercadorias da China ou de um outro país? Verdade. Certificação de produto, nível de qualidade. Né? Isso. Hoje, a China, se você procurar produto muito barato, você vai encontrar. O mesmo produto com preço razoável, você vai encontrar. E aí, o que vai definir isso? É você conseguir pegar no produto e testar. Então, todo produto que nós importamos, nós validamos. Hoje, Vocês pedem uma amostra, assim? a primeira compra nós fomos lá na China, visitamos as fábricas e validamos o produto. Nós validamos o processo fabril, porque ali está indo uma marca nossa. Hein? Né? Tá indo uma marca nossa. Vai Vocês com o viram nome da Esfera produzindo, Hall. Vocês viram A produzindo. SP. SP Parts. Que é uma outra empresa de vocês. Que é a importadora. A importadora. Né? Nós criamos a marca, patenteamos ela aqui e validamos todos os produtos que nós comercializamos lá. Aí hoje, como que nós fazemos isso? Hoje nós temos um correspondente, né, nosso lá na China, que ele visita as empresas e valida o nível brasileiro não? Ou é chinês? Brasileiro. E é residente lá na China. Mora lá. Então ele visita
devidamente uniformizado da empresa, é um colaborador da empresa. Contratado. Aham. Ele visita as fábricas, valida o processo fabril e os itens que a gente quer aproximar do nível de qualidade, manda para nós. Nós mandamos para as áreas de testes, estrutura, durabilidade, a gente faz todos os testes que precisam ser feitos, Aham. né? E aí, assim, a gente começa a negociação. E na China, tem vamos dizer assim, uma cultura de que tudo que você vai se importar, você tem que dar uma entrada para eles iniciarem a produção. Sim. Quando termina a produção, você tem que pagar o restante Pra para embarcar. embarcar. Então, E aí vocês trabalham dessa forma lá. e hoje o correspondente é muito importante para nós nesse quesito. Porque você pegar uma empresa que você não conhece e você entregar 100% de um investimento, independente do tamanho dele, né? Mas é 100% do investimento no nível de risco que você não conhece a empresa. Então, o correspondente hoje faz um papel muito importante para nós. Olha só. Vocês estão fazendo essa operação há quanto tempo? 2017 foi a primeira importação. 7 anos. Aí nós usamos através de uma trade Aham. para fazer esse processo de validação que a gente não conhecia. Em 2019 nós tivemos lá. Aí nós validamos algumas fábricas e aí patenteamos a nossa marca. E aí a gente começou. E daí não parou mais. E de onde que veio esse estalo aí para vocês passarem a importar? Network, É? pessoas, né? Num bate-papo como esse aqui, nós Aham. encontramos o Thiago. O Thiago mostrou essa oportunidade e aí brilhou os nossos olhos, né? E nós começamos com o primeiro produto, que foi a mangueira hidráulica. Né? Então, a primeira importação nossa foi com a mangueira hidráulica. E Então a gente tem que sempre estar assim de olho aberto, né? nas Coração oportunidades. aberto com oportunidade, né? Que aparece. A E olha- logística, por favor, Não, termina. só falar uma Sim. curiosidade dessa primeira importação. Aham. Nós vendíamos mangueira hidráulica, nós fizemos uma análise de vendas e para encher um container, que a primeira importação, a gente tinha um Tem desejo... isso, né? Tem que encher o container. Não necessariamente, você pode fazer o fracionado, mas na época a gente queria um container. O nosso coração pediu um Aham. container. Mas para fechar um container na importação, Hildo, nós tivemos que fazer 8 meses de venda. Então, o container era suficiente para atender 8 meses de venda. Então, eu iria pagar um negócio antecipado, porque depois Sim. que você conclui lá a operação, ele demora 45 dias para chegar no porto aqui no Brasil. Nossa. E mais 15 dias para desenrolar, para fazer a 60 internalização, pagar os impostos e ele chegar na sua empresa. Então, 60 dias. Pensa o caixa. Ah, Exatamente o desafio do Nossa. caixa. E para um produto que você ia vender 8 meses. Sabe quanto tempo demorou para vender? Ah, 45 dias. Uau, Nós vendemos que 100% coisa. do container. Olha Mas- isso. Como que isso acontece? Ah. O meu preço ficou o preço de compra. Então eu não experimentava o mercado de distribuição Ah. como ele tem para demandar. olha. Por quê? Porque o meu preço que eu tinha, eu comprava no importador Sim. e vendia. Eu passei a ser um importador. Então o E mercado vinha era com a diferente. sua marca. Eu vim com a minha marca. Então a minha visão era da minha demanda, não era da demanda do Aí mercado. você até ganhou outro cliente, outro tipo de cliente. Exatamente. Nós alcançamos outro tipo de cliente que o preço era a resistência. Olha isso. Olha só. Fantástico, fantástico. Desde a chegada, né, do navio aqui no porto, no Brasil, até chegar dentro da sua empresa, você disse que são 60 dias. Nesse intervalo, nesse período entre compra e chegada da mercadoria, tem algumas dificuldades que vocês enfrentam, que uma pessoa que estiver interessada tem que se precaver para isso, que você, de repente, não sabendo, teve alguma dificuldade no início? Boa pergunta, Hildo. De muita relevância. A importação, quando você fala de importação, parece que é
um bicho assim Um enorme, trem né? difícil, né? E não eu, é. eu enxergo assim, É, por e não é. enquanto. Acho que todos Não enxergam é. assim, cara. Aham, a Eu gente também. fica pensando, nossa, da China. E Vou a ter que falar até um comunicação. pouco de chinês hoje. E as De mandarim. comunicação, e tem que ir É. lá, nossa, será que tem que ir lá? E quando eu chegar, como é que eu vou saber que é supermercado? O que é indústria? O que é isso, o que é aquilo, né? E não é. Na verdade, hoje tem profissionais que estão para auxiliar esse processo. E tem profissional que são necessários durante esse processo. E o profissional é o despachante aduaneiro. Despachante aduaneiro. O despachante aduaneiro é uma função que ela só é elegível através do governo. Então, o governo faz uma espécie de prova em determinadas épocas, né? E já tem alguns Uhum, anos que não faz. E aquela pessoa que passa na prova é que ela uhum, pode fazer essa função. Então, eu não posso simplesmente importar sozinho. Se uhum, eu, tem que ter uma pessoa que tem esse selo de despachante aduaneiro para uhum. poder fazer esse intermédio da operação que chama internalização. Gente do Então, a céu. partir do momento que eu fechei lá, até eu comprar da China, eu compro, Uhum, converso, lá tem o WeChat, tem o WhatsApp, que eles hoje já utilizam como comunicação, você consegue comprar. hum, Você faz o câmbio no banco ou Banco do Brasil, Sim. qualquer instituição bancária, fazendo o pagamento para eles lá, também você faz tranquilo. Mas quando chega aqui, você não tem poder de assinatura para a mercadoria sair do porto e chegar até você. Aí é o Só eu, só despachante despachante. Só o despachante. aduaneiro. Então, você conseguiu um despachante aduaneiro, o restante é coisa simples, é coisa comum. E o Uhum, despachante aduaneiro também, ele desenrola rapidamente as coisas, porque ele faz isso todos os dias. Então, ele vai precisar da classificação fiscal do produto, que é a nomenclatura dele nacional e internacional. uhum, Fez aquilo ali de forma correta. É aham, muito simples o processo. Chega no porto, você vai contratar um transporte, né? Porque o uhum, despachante aduaneiro fez a internalização, gerou as guias, hum, né? De PIS, COFINS, IPI, e, PIS, COFINS, IPI, ICMS, né? uhum. E o II, que é o imposto de importação. São 5 impostos. Dá em torno de 70% do valor da mercadoria que você Sim. comprou, mais o frete, né? Então, junta o Mesmo. frete marítimo, mais Aham. o valor que você fez a compra e os impostos, dependendo, a mercadoria tem oscilação, mas é em torno de 70%. Você Uhum. vai pagar para internalizar. Só Sim. depois que eles liberam do porto para chegar na sua empresa. Olha só. E preparar o caixa, né? Preparar o caixa. E preparar, planejar, né? Planejar o caixa. Sim. Rafaela, o meu gestor, o Rony, ele tá Aham. me cobrando ali um tempo ali. Rony, como é que tá eu de tempo aí? Eu extrapolei. Como é que tá isso aí, Rony? Tá finalizando? Tô com quanto tempo aí, meu brother? Nossa, o papo tá tão bom, né? Pois é. Não, tá de boa. Vamos lá. Vai dar certo. Ah, tá bom. Vai dar certo. Então, Luiz, eu quero falar de tempo. Quero falar de tempo de qualidade que isso. você tem. E para você que ficou até aqui, olha o tesouro. Aqui a gente já entregou Olha algumas o pérolas. desaforo que esse cara Já faz. entregamos algumas pérolas aqui, tá bom? Agora a gente vai entregar desaforo, tá bom? Desaforo. Luiz hoje já tem seu tempo de qualidade aí para se ausentar da empresa, já tem seu time, né? Então ele cuida lá da parte de finanças, né? E você já tem um time lá que cuida. E aí você consegue tempo para estar dentro da empresa, para fazer suas reuniões de diretoria, para fazer suas reuniões gerenciais e tempo para sair, para cuidar da saúde e tudo mais. Sempre foi assim? Quando começou? Onde estão? O que comem? Como que fazem? Me Como é que você fala, como faz é que lá, é? Luiz? Como é que é a O rotina? desaforo maior disso aí, Rafael, sabe o Ah, que vai ser? fala. É o Eduardo tá participando desse tempo de qualidade, que é o meu sócio também, porque ele era É, extremamente operacional, é extremamente operacional. mesmo. Ele tinha que estar 7 horas na empresa e sair no fechamento. Hoje a empresa, essa hora aqui, ela está aberta ainda Aham. na parte de operação de expedição. Sim. Tudo que o Brasil compra da empresa até às 17 horas, ele vai no mesmo dia. Olha Então isso. a Ah, empresa lá, tá. ela vai na parte de expedição, vai estar lá até às 20, 20 Aham. e Entendi. 30, né? Despachando. E o Eduardo,
Ficava ele tinha que ficar. até o final. Só que ele puxava todos nós. Né? Ele queria que vocês É que a ficassem. responsabilidade colocava tanto peso nessa responsabilidade, todo mundo tinha que estar lá. Um dia eu falei pro Herbert, né, que tinha muita vontade de curtir um pouco o tempo, né? Falei assim, Aham. se você for ficar aí, você fica, eu tô indo. Aí Aí foi você que começou esse Começou. movimento aí. e o Eduardo ficava assim, nossa, parece que se ele não tivesse ali na operação, parece que não. Parece que não tava É o gerando, receio, né, de né? deixar... Não tava de- produzindo. demanda. Exatamente, isso aí. Ah, Hoje, nós fazemos tênis juntos, né? Aula de tênis. aham, Nós fazemos ali, terminando ali por volta de 8 horas, né? aham. Tem dia que ele fica até 9 horas da manhã jogando. Olha! Na hora que termina a aula, ele continua com os outros alunos, fazendo aquele playzinho ali Sim. e tal, aquela resenha, Aham. enquanto eu tô ali, né, voltando o metabolismo, a aceleração, para poder tomar meu banho tranquilo, depois voltar pro meu trabalho, chegar ali por volta de 9. Tem dia que 9 ele tá lá jogando ainda. Olha 9 da só, manhã, né? 9 Tá da pensando que manhã, jogando à noite. querido. Joga de manhã. É 9 da manhã, tá bom, mas... 9 horas da manhã. 11 horas da manhã, Ah, eu saio para ir pra academia. Gracinha, hein? que lindo, E a vamos. deixa? Deixa. Rapaz, e pior que ficou Aham. normal. Olha E tá só. tudo bem. E pra você que achou o desaforo, que você que já tá se sentindo assim, ó, se remoendo por dentro, me fala aqui, Luiz. E o time funciona? O time funciona. Jesus! Funciona, mas funciona perto. Hoje, aí o desaforo maior. O Eduardo tem uma gestão que faz o que ele deveria fazer. Quando ele era gestor. Agora, como ele é dono da área, que ele é diretor comercial, Uhum. quem que tem que entregar para ele é o gestor. Então ele não envolve com a operação igual antes. Eu não envolvo com a operação. Renata, eu quero resultado. Tem dia que tem colaborador meu da área administrativa que está fazendo home office. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque ela tem que entregar o resultado, não é a presença dela. Às Não é vezes as nós 8 horas diárias, né? Às vezes No nós cartão de podemos pontos. estar aqui, mas não estando aqui. Minha cabeça está lá. É verdade, sim. Então, o que importa é a entrega. Então a chave é capacitar as Capacitar as pessoas. pessoas. Delegar e confiar. Ó, e falando aqui, né, de network, e foi graças a vocês lá, né, o Rildo, que nos apresentou o jogo, né? Sim, sim, Dioguinho. Desses 3 negócios hoje, né, tá abrindo mais 2 negócios, né, que é a CDL, que vai para uma marca aí para o plus size, né, Marca de roupa. marca de roupa, né, que Aham, que vai a W size, né, que vai Aham. atender o público plus, e a ponto .br, né, que nós Sim, começamos a sim, falar verdade. através do network, mas isso graças a quê? Ao tempo ah, da operação que saiu da minha responsabilidade e caiu Uhum. para pros gestores. exatamente E você pro tem meu tempo time. para investir até em outros negócios. Exatamente. Eu tenho o Thiago que está com a TXC, né? Sim. Tem o Eduardo que também está abrindo outros Eles negócios. Então, assim, conseguem tempo e cabeça, né, para poder pensar outros negócios, novas oportunidades, novas fontes de renda também, né? e estratégia para a própria empresa também, para o grupo, né? E tem hora você que tá aí trabalhando e ouvindo esse podcast, né? Tá, enfim, tem solução, tem Almoçando com a caminho. barriga no balcão. Isso, almoçando com a barriga no Já balcão. fiz isso, hein? Sabe? Isso pra gente ainda é um sonho, mas não é um sonho distante mais. Um Verdade. dia foi um sonho distante, né? A gente tem algum tempo ali de qualidade, mas a gente ainda, nossa, Tem estamos potencial para avançando, mais. estamos avançando, né? Isso. E assim, já melhorou demais, demais. E emendado com esse assunto, Luiz, olha só. Nesse tempo que você disponibiliza, tem disponível de qualidade, você disponibiliza muito tempo lá no ministério, na igreja, né? Lá na nossa igreja, na nossa amada igreja Batista Renascer, pastor João Sim. Queiroz. Você disponibiliza muito seu tempo e da sua capacidade lá. Sim, para ajudar os Certo. empresários, né? Beleza. Então, o Luiz é muito atuante, né? Muito engajado, né? E encabeça o trabalho dos empresários da nossa igreja. Você esperou ter o tempo para
engajar ou você já era engajado nos trabalhos da igreja antes mesmo de ter o tempo? Na verdade, eu tinha o tempo. E foi uma ação de Deus, vamos dizer assim, né? Porque eu fui presenteado, na verdade, com essa demanda, né? Primeiro foi auxiliando o pastor Rildo no ministério de De homens, homens sim. com o movimento Do retiro lá para homens, né? E ali eu conheci pessoas fantásticas, potenciais Aham. enormes. E a troca desse network não é só eu entregar. Eu estou recebendo muito, Rafaela. É muito, mas mesmo, muito. Luiz. É Que muito isso bom é mesmo. muito rico, né? Exatamente. Então, assim, Aham. e nós temos projetos ainda ousados, né? Sim, Esse ministério ele ainda vai entregar muito, né? A gente está com planos de desenvolver pessoas, né? Essas duas empresas que eu falei, a PBR, a Ponto BR e a WSize, é um projeto também do business, né? Que nós temos Saiu a lá. participação da Uhum. igreja dentro desse contexto, Sim. né? Então é o primeiro projeto de muitos. Que massa, Isso, que e afinal de contas, né, fantástico. usando uma frase que a gente gosta muito de usar lá na igreja, Deus não fica devendo nada para Ai, ninguém. ninguém. Ele sempre A vai, ninguém que a gente possa sempre vai usar, te né, os nossos abençoar. talentos também para o reino, né, para o crescimento do reino. Rafaela, tá maravilhosa a nossa conversa. Acredito eu que a gente tinha assunto para tocar mais uma hora. Nossa, com Porém, certeza. todavia, entretanto, acabou o nosso tempo. Não. O Rony, olha o cara lá, já tava sorridendo, já tá com a cara fechada pra mim aqui. É, Qual é, Rony. Rony? Então, tá entregue. Olha, nós entregamos a promessa e já tá dada aí a chave do sucesso do tempo de qualidade na academia 2 vezes por Isso. dia. E para você que não entendeu os insights maravilhosos desse episódio do Fábrica Cast, você volta e assiste de novo para entender aí de importação, de financeiro, de índice, de sócio, de lidar com sócios, né? Que é bicho de sete cabeças para tanta gente. E tem caminho também, e tem solução também, sabe? E aqui a gente está para entregar tantas soluções e multiplicar conhecimento para você que nos assiste através do nosso podcast da Fábrica de Etiquetas. Sim, Fábrica Cast. E você que estiver interessado em aprofundar mais algum assunto que a gente tratou com o Luiz aqui, pode nos procurar, né? Pode nos procurar no WhatsApp, no Instagram. A gente pode Estamos passar o abertos. contato ali do Luiz para estar orientando. Se você quiser saber um pouco mais sobre o business, né? Que é o trabalho que a gente tem com os empresários da Igreja Batista Renascer, mesma coisa. Ou seja, movimento. Você tem que procurar. Procurar, Tem que não cavar. se feche dentro do seu negócio, busque mais conexões, mais pessoas, isso aí enriquece e multiplica. Multiplica talento, né? Multiplica finanças também. Luiz, suas considerações finais aí. Agradecer a oportunidade desse tempo de qualidade, esse tempo maravilhoso, onde nós trocamos informações, né? E informações que são válidas não só para nós, né? E vai chegar nesse mundo da internet aí, ó. Muita gente vai ver isso Então eu aqui. sou muito grato por esse momento de qualidade. E disponibilidade é o que o Hildo falou. Precisou, pode entrar em contato. Estamos aqui abertos para trocar informações. E a dica principal desse encontro aqui é justamente isso. Se abra para receber. Não se tranque com medo da resistência. Se abre para receber. Porque oportunidades tem muitas, né? Não foge delas, não. Grandes Muito oportunidades bom, muito podem bom. aparecer em momentos que você nunca espera, né, meu bem? É isso aí. É isso Verdade. aí. Quero deixar um agradecimento para você que esteve aqui até esse momento. Se você ainda não viu os nossos outros episódios, vai aqui no nosso YouTube aqui da Fábrica de Etiquetas, tem outros episódios gravados. Aproveite, maratona aí, que tem insights, ideias maravilhosas para você que é empresário, independente de você ser do têxtil ou de tantas outras áreas, a gente aprende através de troca de experiência, né? Fica aqui com a gente e acompanhe os próximos episódios. Muito Forte abraço obrigada para aí. todos. E esse é o Fábrica Cast, Fé na Sua Marca, o podcast da Fábrica de Etiqueta. Show. Um abração. Tchau, Deus os tchau.